Vamos orar, vamos invocar a presença de Deus nesse lugar, vamos declarar que Ele reina nesse lugar, que a vontade dEle prevalece nesse lugar, que a manifestação de Deus vai se tornar real neste lugar. Para nós vai ser uma noite de encontros poderosos com Deus nessa noite. Senhor bendito, poderoso, libera sobre este lugar, Senhor, a tua virtude, Senhor, a tua graça, Senhor, o teu favor, ó Deus. Senhor, quebra todo o jugo, Pai, sobre as nossas vidas. Tira, Senhor, as escamas dos nossos olhos. Senhor, limpa os nossos olhos. Senhor, vem com o teu colírio nesta noite, Senhor, para limpar, Senhor. Tira a maldade dos nossos corações, Pai. Senhor, que a tua palavra seja viva para nós nessa noite, ó Senhor, para quebrantar os nossos corações, para limpar os nossos corações, Senhor, de todo mal. Em nome de Jesus, Pai, nós te honramos neste lugar, nós te bendizemos, Senhor. Vem, Senhor, ó Deus, que a tua presença seja real, seja bem-vindo aqui nesse lugar. Em nome de Jesus, nós oramos e nós te agradecemos. Amém, amém. Hoje eu quero falar sobre o temor a Deus, o temor ao Senhor, e essa é uma das reverências, é uma das condições mais fortes, que Deus mais se atenta para as nossas vidas, é essa palavra. É o temor no nosso coração. Mas é claro que muitas vezes mal interpretada essa palavra, não é? Porque quando a gente diz essa palavra, logo vem, não é, um entendimento, um pensamento de que é ter medo, não é? Temor a Deus é ter medo de Deus. Mas na verdade, essa palavra tem a ver com reverência. Amém? Tem a ver com respeito, tem a ver com reconhecimento da autoridade dele sobre as nossas vidas. Amém? E eu creio que essa palavra vai ser poderosa sobre as nossas vidas e que Deus possa falar com cada um aqui nessa noite. Amém? Aleluias. Em Hebreus 2,17, desculpa, 1 Pedro 2,17, eu acho que seria bom colocar um ventilador aqui para dar uma melhorada aqui no... Tá bom aí? Tá bom para vocês? Não tá calor aí não? Tá um pouquinho. Vamos pôr um ventilador aqui, ó, para cima aqui, pelo menos para dar uma melhorada. 1 Pedro 2,17 diz assim a palavra, está aí? A versão é diferente. Honrai a todos, diz a minha versão. A palavra de Pedro, o ensinamento de Pedro aqui diz: honrai a todos, amém? Foi falado sobre honra aqui na semana passada, não é? A honra nós devemos a todos, honrai a todos. Todas as pessoas merecem honra, todas as pessoas merecem ser tratadas com dignidade, amém? Amai os irmãos, ame também os seus irmãos, ame as pessoas, amém? Temei a Deus o nosso temor, amém? E honrai o rei. Eu gostaria que ela tivesse numa ordem diferente, né? Para a gente dizer, honra o rei, mas teme
a Deus. Amém? Amém, irmãos? Aleluias. Então essa é um dos ensinamentos, um dos mandamentos, né, que Pedro dá aqui, falando a respeito do temor. E nós vamos falar bastante sobre esse assunto hoje, mas a verdade é que essa deve ser a nossa reverência a Deus. Amém? Ele merece o temor dos nossos corações. Amém? E falando dessa diferença, né, do medo e do temor, porque a gente confunde às vezes medo e temor, e a Bíblia está cheia dessa palavra temor, não é? E muitas vezes ela está no sentido realmente de medo, não é? Temeu alguma coisa, no sentido realmente de medo. É que no nosso vocabulário não distingue tão bem, como no grego, não é, que tem uma palavra mais específica para definir, não é, algumas essas palavras. Mas um exemplo que eu gostei, para a gente entender um pouquinho essa diferença do medo e do temor, é o de um assaltante e de um policial. Não é? Que Deus te livre disso, mas se um assaltante, né, chega e aborda você, armado, ou não, mas principalmente se ele estiver armado, o que você vai sentir, não é? Qual vai ser a sua reação? Vai ser de medo. Você vai pensar: eu posso morrer, ele pode me matar, ele quer me roubar. Então você vai ter um sentimento de medo, né? Os seus batimentos cardíacos vão subir rapidamente, a sua adrenalina vai quadruplicar. Obrigado, querido. Porque você é um senso de proteção, você tem medo, você sente medo que alguma coisa, ele vai fazer alguma coisa contra a tua vida. Amém, irmãos? Isso é medo, não é? E quando um policial te aborda, não é? Tudo bem, eu quero dizer, se você tiver com a ficha limpa, né? Não, entenda bem a diferença. O policial te aborda, você, mesmo que ele não estiver armado, você vai ter um sentimento assim de temor. Por quê? Porque você está diante de uma autoridade, porque você sabe que ele está revestido de uma autoridade, que você está sujeito àquela autoridade, você deve respeito àquela autoridade, você precisa prestar conta para aquela autoridade, porque se ele pede um documento, você precisa apresentar para ele, não é isso? Isso é parecido com, é o mesmo que o temor que nós precisamos ter a Deus, essa reverência, esse respeito, não é? E tem até, você pode ser enquadrado, por exemplo, no crime de desacato à autoridade, porque ele é uma autoridade. Se você desrespeitá-lo, você está infringindo num crime, você está desacatando uma autoridade, e tem gente que vai preso por causa disso. Então dá para entender um pouquinho a diferença entre medo e temor, não é? Do assaltante você precisa, é bom que você tenha medo, e do policial é bom que você tenha temor, porque por causa da autoridade. Amém? Amém, irmãos? E temer a Deus é algo assim. Temer a Deus é você estar consciente da autoridade que Ele tem sobre a sua vida. Amém? Seu coração tem realmente que estremecer, mas não é medo, é temor, porque nele está a sua vida, nas mãos dele está a sua vida. Então o temor
eu creio que ele está relacionado à medida da nossa consciência dessa autoridade. Quanto mais consciente nós estamos de quem ele é, mais nós vamos temê-lo. Amém? Quanto mais eu estou consciente, e quanto mais eu estiver consciente que eu estou na presença dele, mais eu vou temer. Amém, irmãos? Por isso é tão importante, não é? A palavra de Deus, ela tem essa função na nossa vida, é trazer a consciência, trazer para nós a consciência de que nós vivemos na presença dele. Assim como o policial te aborda e você está consciente da presença dele, ele está sentindo ele perto ali, né? Está bem ali no vidro do seu carro, ali na janela do seu carro. Pois não, seu guarda, né? Alguns já dão até uma tremida, mesmo sem estar devendo nada, né? Porque você reconhece que está diante de uma autoridade, que você deve satisfação. Amém? E pessoas que estiveram diante da presença, vamos dizer assim, visual, né? Uma presença intensa de Deus, também tiveram essa mesma sensação. Não é? Isaías, a gente sempre fala dessa passagem aqui, Isaías, quando o rei Uzias morre, a palavra diz que Isaías viu o Senhor, ele viu Deus no seu trono. E a reação de Isaías, a sensação de Isaías, é que ele ia morrer, porque ele diz assim: eu sou um homem de impuros lábios, e habito no meio de um povo de lábios impuros, eu vi o rei, eu vou morrer. Porque ele se depara com a santidade de Deus, ele se depara com a grandeza de Deus, e ele pensa: eu não sou digno. Ele teme. Amém, irmãos? Amém? Mas interessante, porque eu ia começar dizendo assim que o pecado, a soberba nos afasta desse temor, porque ela nos afasta dessa consciência, não é? Da existência de Deus e de que nós estamos na presença dEle. Mas no caso aqui, Isaías, mesmo sendo um pecador, ele está numa postura diferente, porque ele está numa postura de humildade. O problema maior de chegar na presença de Deus, o que nos impede de chegar na presença de Deus, eu creio que esse é o principal problema de nós chegarmos na presença, a presença de Deus, é a humildade, ou melhor, é a soberba do nosso coração. Não é difícil você ter a humildade suficiente para se chegar diante de Deus, se quebrantar diante de Deus muitas vezes, porque muitas vezes nosso coração está contaminado de tantas coisas. Mas o interessante é que Isaías, nessa postura de reconhecer que ele era um homem impuro, de lábios impuros, habita no meio de um povo de impuros lábios, Deus não o rejeita. A palavra diz que Deus manda um anjo descer com uma tenaz, com uma coisa presa assim, com uma brasa viva, e toca nos lábios dele e purifica os lábios dele. Então eu creio que nós podemos crer que dessa mesma maneira, que quando nós chegamos com humildade diante de Deus, Ele também vai tocar em nós, Ele vai nos purificar, Ele vai nos santificar, Ele não vai nos desprezar da sua presença, Ele vai nos acolher, Ele vai se manifestar a nós. Na verdade, não é aqui, antes de Deus purificá-lo, Deus aparece para ele.
Deus abre a visão dele, ele diz: eu vi o trono de Deus, eu vi Deus assentado no trono. Quem dera se nós víssemos todos os dias Deus no seu trono assentado, porque ele diz assim: eu vi o Rei. Nós não estamos acostumados ao sistema, né, ao sistema de reino assim, monarquia. Talvez quem viveu nesse sistema, talvez fosse mais fácil para entender isso, né? Fosse mais fácil para ele entender a dimensão disso. Mas Isaías, ele estava acostumado a isso, mas quando ele diz eu vi o Rei, ele estava dizendo: eu vi o Rei de toda a terra, eu vi o Rei do universo, e ele estava sentado no seu trono. Então ele está querendo dizer assim: eu vi toda a autoridade dele, eu vi a grandeza dele, e eu temi, e eu entendi o que eu era perante ele. Ele provavelmente viu, entendeu, discerniu a santidade de Deus. Não é a justiça, o trono de Deus, a palavra diz que Deus, o trono de Deus está assentado sobre a justiça. Um dos pilares do reino de Deus é justiça. E você chega todo chega todo contaminado, todo impuro diante dele, você tem essa sensação. Amém? É mais ou menos como quando Jesus aparece de novo para os discípulos, depois que ele ressuscita, e Pedro, eu não sei se Pedro estava pescando, acho que estava pescando, né? E ele já era de noite, só estava entre eles, e Pedro acho que estava meio, não sei se ele estava só de zorba, sabe, ele estava meio nu, e ele tem vergonha. Então é mais ou menos assim: alguém te pega você meio que despreparado, e você teme, você tem vergonha. É mais ou menos assim que a gente se sente quando nós estamos conscientes da santidade de Deus e do nosso coração pecador. Entenda, claro, o Senhor tem nos justificado, não é? Nós podemos também sentir paz diante dele, porque a palavra diz que somos justificados pela fé. Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. Mas nem sempre a gente é pego assim, né? Às vezes a gente é pego de surpresa, e naquele momento a gente não está plenamente justificado, e a gente tem essa sensação de que nós estamos despidos diante dele, que nós estamos nu diante dele, que nós somos impuros diante dele. Amém? Então a diferença não é só do pecado e de estar limpo, não é só essa questão que nos impede de chegar na presença de Deus, mas é o coração humilde. O coração é a humildade. Essa é a chave para todo aquele que quer se aproximar de Deus. Porque toda purificação, ela tem um caminho, não é? E Deus sempre está nos convidando para nos arrependermos, não é? Arrependei-vos e chegai-vos para mim. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então a gente faz um caminho de arrependimento. E nem sempre quando a gente começa o arrependimento a gente já está purificado. Mas para Deus o que vale é essa postura do coração. Me lembro agora daquela passagem ou parábola, não é? Do fariseu e do publicano. O fariseu era o religioso, era o cara
vamos dizer, preparado, né, o cara espiritual. E ele estava no templo, batendo no peito e dizendo: eu sou santo, eu venho na casa de Deus todos os dias, eu dou os meus dízimos. E ele ainda diz: eu não sou como este pecador. Ele aponta para o publicano, o cobrador de impostos. E o publicano, isso foi Jesus quem disse, né? Jesus quem usou esse exemplo. O publicano batia no peito e nem ousava olhar para cima, dizendo assim, porque ele temia, ele dizia: não sou digno. Ele estava batendo no peito dizendo: Senhor, como eu errei, eu estou arrependido, eu estou me sentindo um lixo, eu estou me sentindo pecador. Mas Jesus diz assim: este e não aquele desceu justificado. Ele foi embora para casa justificado. Ele entrou pecador, mas saiu justo da minha casa, da minha presença. Porque o que importa é a maneira que você chega, não é a condição que você está, mas é a maneira que você chega diante dele. Entende? Essa é a diferença. O problema é Deus pegar a gente na nossa soberba, porque na humildade Deus vai ser misericordioso com a gente. Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Deus dá graça aos humildes. Deus não consegue resistir a um coração quebrantado. Entende, irmãos? Então essa é a questão. E por que muitas vezes a gente não teme ao Senhor? Porque nós estamos vivendo longe disso. No Salmo 36, 1. Salmo 36, 1 e 2. Diz assim, eu misturei algumas versões aqui para deixar mais claro o que fala esse versículo. Diz assim: a transgressão fala ao coração do ímpio, não é? Do pecador, daquele que está com o coração contaminado. Não há temor de Deus, não há por que temer a Deus. Não existe esse negócio de temer a Deus, é meio que uma conversa ali, não é? Do pecado falando com a gente, com a nossa alma. Olha, fica tranquilo, não há temor a Deus, não há por que temer a Deus, não existe esse negócio de temer a Deus, não há o que temer, você é um cara bom, não tem um monte de gente. Não tem pessoas que estão cercadas de pessoas assim, que ficam falando assim: você é um cara tão bom. Fica acariciando o cara marrento, o cara rebelde. Às vezes o pai fazendo isso. Não tem alguns exemplos assim, dessas celebridades assim que a gente conhece? Alguns jogadores de futebol que o papai: não, meu filho é tão bom, é tão bom. E às vezes o pecado, a iniquidade faz assim com a gente, ela fala isso para nós. Olha o que diz o 2, não sei se aqui diz assim: a transgressão o lisonjeia aos seus próprios olhos, como você é o cara. Você é o cara, não é? Ela te lisonjeia. Ele diz: a sua iniquidade não há de ser descoberta, né? Aí já vem
ela vem assim, para te dar uma sensação de proteção. Olha, esse pecado seu aí ninguém vai saber não. Mas esse é o problema, não é? Porque nós não temos que temer a homens, nós temos que temer a Deus. A gente pode esconder muitas coisas das pessoas, se bem que hoje está difícil, né? Esconder as coisas das pessoas está difícil hoje. Tem câmera para todo lado, e o mundo está pequeno. Com esse negócio de internet, o mundo está pequeno. Você vai viajar, você está em outro país, de repente alguém sabe que você está lá, ou alguém te encontra lá. Mas a questão é saber que Deus tudo vê. Isso traz temor para a gente, não traz? Porque a palavra diz assim, que Deus é onisciente, ou seja, Deus sabe o que você pensa. Deus é onipresente, Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo. E que mais? E Deus é onipotente. Esse não vamos dizer assim, não vai revelar, é o poder dele, né? Deus é onipotente, o poder dele está em todos os lugares, a glória dele está em todos os lugares. Mas não dá para esconder de Deus, né? Tem aquela passagem que o Eliseu, né, o profeta, ele sabe tudo que o rei lá do exército inimigo, ele planeja, tudo que o rei planejava, o Senhor mostrava para o profeta dizia para o exército de Israel: olha, não passa por tal e tal caminho, porque eles estão armando uma emboscada para vocês. Aí o rei do exército inimigo da Síria, ele fala: quem de nós, ou seja, quem está no nosso meio que está contra nós? Tem alguém aqui, tem um espião aqui dentro, porque o que eu estou falando lá nas minhas câmaras, no meu lugar secreto, lá que eu estou decidindo a estratégia de guerra, estão sabendo. Pois é, Deus é onisciente. E revelava isso ao profeta. Deus é onisciente, meu irmão. Nós temos que pedir perdão a Deus até pelos pensamentos, porque nada escapa, nada foge. O salmista diz: para onde fugirei da tua presença? Se eu descer no mais profundo do abismo, o Senhor lá está. Se eu subir no lugar mais alto, o Senhor está lá. Para onde? Para onde eu fugirei da tua presença? Senhor, me dá uma pista, vou para Marte? Para onde eu vou fugir da tua presença? Não dá para fugir da presença de Deus. E quando nós estamos conscientes disso, nós não temos outra opção a não ser temê-lo. Temê-lo. Enganoso é o coração do homem mais do que todas as coisas. A encrenca toda é essa, porque o nosso coração é enganoso, é terrivelmente corrupto, e ele nos engana. E fica dizendo isso, né? O pecado é a iniquidade, conversando com a alma: fica tranquilo, não é? Não vai dar nada não. E o pastor Cote fala uma coisa: minta para sua consciência, e ela mentirá para você. Fica mentindo para sua consciência: não é nada, meu travesseiro, de noite, né? Porque o travesseiro é o pior lugar, quando você tem alguma coisa que não está bem. Mas se você ficar enganando a sua consciência, uma hora você vai silenciar a sua consciência. Minta para a sua consciência, minta hoje, amanhã, minta para a sua consciência, e ela vai mentir para você. E você vai perder a capacidade de se arrepender. Porque essa é uma coisa boa que Deus dá para a gente, viu? Não reclama de você perder o sono quando você erra, não. Isso é a bondade de Deus. Isso é a misericórdia de Deus. Isso é a chance que Deus te dá de você se arrepender.
Quantas coisas a gente não se arrepende, né? Só no final, só lá nas altas madrugadas. Nas altas madrugadas, às vezes que a gente se arrepende. Porque aí a consciência está ali, não é? Você não está naquela inquietação do dia, e aí a sua consciência, aí ela acende. É uma luzinha bem leve, suave, né? Mas de noite ela fica uma luz tão forte. De dia você passa o dia, né? Você engana ela, você mente para ela, mas de noite é difícil. Estava lembrando mais uma coisa aqui a respeito da questão da consciência. Mas é algo que a gente precisa. Lembrei de um versículo que diz assim, que nós precisamos cuidar da nossa fé, que nós precisamos cuidar da nossa consciência, porque alguns contaminaram a sua consciência. Não estou lembrando o versículo aqui agora. E naufragaram na fé. Entende? Quando você vai contaminando, você vai ferindo, machucando a sua consciência, você vai perdendo a sua capacidade de consciência, porque isso eu creio que foi Deus que deu para a gente. Deus colocou a cada um de nós uma consciência, mesmo que a gente não tenha ela na sua plenitude, mas minimamente nós temos uma consciência do que é certo e do que é errado. E a palavra diz que quando nós perdemos isso, porque alguns perderam isso, naufragaram na fé. Porque para se ter uma fé saudável, nós precisamos ter uma boa consciência para com Deus. Acho que é isso que fala, né? Perderam a sua boa consciência para com Deus e naufragaram na fé. Porque aí a sua consciência vai estar toda desequilibrada. E ela vai falar assim: você não merece mais chance, você não merece. E alguém vai falar assim para você: Deus é misericordioso, Deus te perdoa. E você: não acredito, eu não mereço, não sou mais digno. E você perde a fé. Você não é capaz mais de acreditar que o amor de Deus é maior do que os seus pecados, que o amor de Deus é maior que as suas transgressões. Aí você perdeu, você naufraga na fé. Por isso nós temos que cuidar da nossa consciência. E ela é a bondade de Deus, ela é a misericórdia de Deus para conosco, porque ela te ajuda te leva ao arrependimento. Amém? Abre comigo em Abacuque, Velho Testamento, aí no final do Velho Testamento. Achei. Olha, acho que é um antepenúltimo, entre os penúltimos livros do Velho Testamento. Abacuque capítulo 3, versículo 2. O que o salmista Abacuque, ou melhor, o profeta Abacuque diz no 2, capítulo 3, versículo 2, diz assim: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Amém? Senhor, eu ouvi a tua palavra e temi. Porque a palavra de Deus, meu irmão, ela traz justamente isso.
essa consciência de quem Ele é. A palavra de Deus, ela nos dá ela nos capacita a discernir, a ter a consciência de quem Ele é, da grandeza dEle, da santidade dEle, da autoridade que Ele é. Ela vai te dar a capacidade, quando ela fala para você, Ele é o Rei da glória, Ele criou todas as coisas pelo poder da sua palavra. Você vai temê-lo, você vai ter a consciência disso e você vai temê-lo. E Abacuque está dizendo isso: eu ouvi a tua palavra e temi. Então a palavra de Deus é ela que nos capacita a ter uma vida de temor. Ela pode endireitar os nossos caminhos. Ela endireita os nossos caminhos. Ela nos leva ao arrependimento. Ela quebranta os nossos corações, porque ela nos confronta. Deus nos confronta com a sua palavra. Por isso nós precisamos estar atentos. Nós precisamos ouvir a palavra. Não é porque Abacuque está dizendo, eu ouvi a tua palavra. E para a gente ouvir, e nesse sentido aqui ouvir, também no sentido de compreender, nós precisamos estar com os nossos ouvidos abertos. Porque muitas vezes a gente não ouve, muitas vezes a gente vem na casa de Deus e não ouve. Jesus disse isso, né? Com os ouvidos ouviram, mas não entenderam. Com os ouvidos ouviram, mas não entenderam e não se arrependeram para que eu os curasse. Porque Deus quer te curar. Deus quer que você ouça a sua palavra, para que você possa entender, compreender, que ela possa cair no teu coração, e Ele possa transformar o seu coração, e Ele possa justificar o seu coração. Para que essa palavra, quando cair no seu coração, produza fé. E você se arrependa, e você se humilhe diante dEle, para que Ele te cure. Amém? Deus pode curar, meu irmão. A palavra diz que Deus fere, Deus faz a ferida, mas Ele é o que cura. Às vezes Ele fere, às vezes Ele permite que a gente seja ferido pelas nossas, como consequência dos nossos erros, dos nossos pecados, mas Ele é aquele que cura. Ele é o único que pode nos curar daquilo que Ele mesmo daquilo que Ele mesmo feriu. Amém? Então nós precisamos ouvir a palavra de Deus. Ela é o poder de Deus. Ela é o poder de Deus para nos capacitar a discernir as coisas, não é? Para você ter fé, não é? Como diz lá em Hebreus, pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus. Pela fé nós entendemos isso, não é? Eu disse isso aqui outro dia, que para nós já está claro isso, que Deus criou todas as coisas pelo seu poder. Deus disse, ordenou, e todas as coisas foram criadas. Ponto. A gente já é suficiente, já basta para nós. A fé nos dá essa condição de crer, simples assim. Mas quem não tem essa fé, quem não ouviu essa palavra, está tentando descobrir até hoje quem criou todas as coisas. Está ouvindo? Está entendendo? Nações aí gastando bilhões, trilhões para descobrir onde tem vida, de onde veio a vida, se tem vida em outro lugar. Hoje eu estava vendo uma reportagem falando sobre a China. Se a gente pensa que os Estados Unidos é uma grande potência, você não tem ideia do que a China está se tornando. Ela tem um dos telescópios mais poderosos, mais potentes na atualidade, mas ela está construindo um outro agora, que tem 500 metros de diâmetro. Porque a China é um dos países mais antigos, desde 1000, né? Eles são
eles têm essa cultura da astrologia. Eles lembram da primeira luz que foi identificada sei lá, não sei se é telescópio deles lá, no ano de 1000 e não sei quanto, 1048, alguma coisa assim. E agora eles querem desenvolver esse negócio, porque eles querem ver a luz que eles viram lá no ano 1000 e não sei o quê, porque esse telescópio deles, eles conseguem ver não sei quantos anos-luz de distância. E tudo isso para saber, no final, que não vai ter essa explicação, porque só pela fé nós entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus. Eles vão descobrir que não tem outro ser, que o homem é o centro da criação, se descobrirem, né, em tempo ainda, mas vão descobrir isso, que Deus é o Criador de todas as coisas, e que o homem é o centro da sua criação. O homem é a criação, o homem é a imagem dele, e não tem outro ser cabeçudo que tem um cérebro igual o homem, com aqueles olhão assim. Não existe. Só se for demônio, ou alguém disfarçado, ou alguém querendo fazer uma cena, montando uma cena para alguém acreditar nisso. E tem um tanto de gente acreditando nisso. Mas, como eu disse, precisamos ouvir. Em Neemias, não precisa abrir, diz que Esdras, acho que é o profeta Esdras, né? O povo estava muito longe, distante, tinha voltado do cativeiro da Babilônia, 70 anos de cativeiro. E quando eles voltam, eles vêm para restaurar os muros. Neemias se levanta para restaurar os muros de Jerusalém. E aí eles queriam restaurar os costumes, né, da lei, de meditar na lei, nas leis de Deus, nas leis de Moisés. E quando Esdras, então eles convocam todo o povo, e diz que todo o povo se ajuntou ali, ouviu atentamente o que Esdras falava. Tudo o que Deus tinha feito, que tinha tirado eles do Egito, o que Deus tinha feito no deserto, que o povo murmurou no deserto, que o povo, não é que Deus ficou irado no deserto, que tudo, contando toda a história. E a palavra diz que eles choraram. Talvez aqueles corações endurecidos, aqueles corações machucados, que muitas vezes essa é a nossa condição. A gente não está conseguindo se aproximar de Deus, a gente não consegue se aproximar, a gente não consegue ter minimamente a consciência da presença dEle, a gente não consegue acreditar que Deus é bom, que Deus é misericordioso, porque os nossos pecados nos ofuscam a nossa visão. Mas a palavra tem essa capacidade de tocar no mais íntimo do nosso coração e quebrar as camadas mais grossas de incredulidade, de pecado que possa estar incrustada dentro de nós, no nosso coração, na nossa alma. A palavra de Deus tem esse poder. Por isso que eu disse que Abacuque diz: eu ouvi a tua palavra e temi. Eu ouvi a tua palavra e ela provocou em mim alguma coisa, ela provocou em mim um arrependimento, ela provocou em mim uma sensibilidade, meu coração ficou quebrantado. E a palavra diz que, como eu disse, que a gente sempre fala aqui, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. A palavra de Deus tem essa capacidade de transformar o nosso coração endurecido, o nosso coração soberbo, num coração humilde e quebrantado. E é aí que os nossos olhos se abrem, e é aí que você consegue discernir e você ter consciência da presença de Deus. Você tem consciência de que Deus existe, de que Deus, Ele é onipresente, onipotente, que Ele está sentado no trono. O segredo é um coração humilde.
A humildade é o caminho para o temor. Amém, irmãos? O temor do Senhor tem um caminho. E o caminho dele é a fé e a humildade. Ela vai nos levar até a essa condição, a essa posição, não é? Então, irmãos, o segredo também para que a palavra de Deus produza esse fruto, esse efeito na nossa vida, é que a gente ouça. Abre os seus ouvidos nessa noite, abre bem os seus ouvidos, porque todos que ouvem essa palavra, eles são curados, eles são libertos. Jesus diz: vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho dito. A palavra de Deus nos limpa, ela te limpa, ela limpa os teus ouvidos, ela limpa os teus olhos. Deus diz: eu tenho colírio para os teus olhos. Tem gente que não fica um dia sem passar colírio, né, nos olhos, porque você tem algum problema, né, ou porque o seu olho arde, ou porque resseca. Mas às vezes a gente se esquece que nós precisamos buscar desse colírio para limpar os nossos olhos espirituais. Porque faz tempo às vezes que você não está vendo, você não está enxergando, que você perdeu a capacidade de enxergar Deus nas coisas, e você não faz nada, e você não vai buscar desse colírio. Ele diz: compra de mim ouro refinado pelo fogo, e colírio para os teus olhos. Deus tem isso para a tua vida, Deus tem isso para nós. Amém? Então ele diz: vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho dito. Por isso, abra bem os seus ouvidos, para que você, como Abacuque, ouça a palavra de Deus, e que você possa dizer: eu ouvi a palavra de Deus e eu temi. Eu temi. Não é? Uma outra coisa que acontece às vezes na nossa vida, para que venha o temor, nem anotei aqui, mas o salmista diz assim: antes de ser, como é que é o termo que diz? Antes de eu ser afligido, eu andava errado. É Jó que diz isso? Jó: antes de eu ser afligido, antes de eu passar por essa luta, antes de eu passar por esse fogo, por essa fornalha, eu andava errado, mas agora conheço os teus caminhos. E ele diz mais, ele diz assim: antes eu te conhecia de ouvir falar. Você já ouviu falar desse Deus? Já ouvi, mas agora os meus olhos te contemplam. Antes eu andava errado, e eu só te conhecia de ouvir falar, mas agora eu conheço o Senhor, eu conheço o Senhor face a face, eu conheço o Senhor com os meus olhos. Agora eu te vejo, porque a aflição, ela pode produzir isso na nossa vida, e muitas vezes a aflição também é uma manifestação da misericórdia, da bondade de Deus na nossa vida. Às vezes a gente dá a gente dá tá batendo num ferro frio assim, então aí a gente fala: mas por que a coisa não está indo, né? É o diabo, deve ser o diabo. Não, é Deus, às vezes é Deus. É Deus que está te resistindo, para você falar assim: agora eu sei que é Deus, eu vi que era Deus e eu temi. E aí você se desvia do mal, você endireita o seu caminho, e você começa a entender o caminho do temor ao Senhor. Amém? O temor, ele coloca Deus no lugar certo.
quando a gente teme ao Senhor, essa expressão, né, de temor, é quando você está numa condição assim, Deus realmente está no trono, Ele está no trono no céu, e Ele está aqui no trono da sua vida. Isso é o temor. Eu reconheço que eu não sou nada. Se Deus não tiver bondade e misericórdia de mim, eu não sou nada. Apesar de todos os meus sucessos, eu me considero nada, porque diante dEle, porque Ele é que dá todo o fôlego, todo o sustento da minha vida. Então, meu irmão, basicamente, temor a Deus é quando Deus está realmente no seu devido lugar. Você e Ele estão no devido lugar. Deus está no seu trono, da sua vida, no céu, no universo, e você está aos pés dEle. Isso é temor, isso é reverência, isso é você, é discernir, isso é você estar consciente que Ele é o Criador do universo, e que o ar que você respira depende dEle, que o batimento do seu coração depende dEle, que você é um sopro. Foi assim que Deus fez o primeiro homem, né? Soprou nele para ele ser uma alma vivente. Vai, vive. Mas os dias dos homens são 80, 90, 100, a Bíblia fala até 120. Alguns passam um pouquinho, mas não é fácil passar de 120. Tinha um aqui em Bauru, bateu o recorde. Mas dizendo assim, o homem é limitado, ele já nasce com, não é, com prazo de validade. É igual o leite que você compra no mercado, já tem a prazo de validade, você não sabe quando vai ser, mas é assim. Por isso nós devemos a Ele o temor, porque Ele é o Senhor da eternidade. Ele é o único que pode determinar a sua eternidade, não só os dias aqui. Os dias dos homens aqui são alguns dias, fala dias, entende? A Bíblia fala que é alguns dias, mas Deus é Deus de eternidade. De eternidade a eternidade, só Tu és Deus, diz a palavra dEle. Por isso nós devemos o temor a Deus. Miqueias, capítulo 6, versículo 8 e 9. Deve estar aí perto de Abacuque, né? É o de trás, acho. Miqueias 6, 8. Deus aqui está numa contenda com o povo, e aqui Deus está lembrando o povo de uma coisa que tinha acontecido. E aí no 8 ele diz assim: e Ele te declarou, ó homem, o que é bom, e o que é que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. E aqui é basicamente o que Deus espera de nós. O que Deus espera do homem é que o homem pratique a justiça, que o homem ande, como é que é? Ames a misericórdia e andes humildemente com Deus.
Não queira andar longe dele, ande com ele, ande na direção dele. É o que Deus espera do homem. Você vai encontrar na Bíblia várias passagens, várias, onde Deus fala assim, que Deus, a primeira coisa que Deus reconhece naquela pessoa é que ele temia a Deus. Quando ele fala de Jó, ele fala isso: viste meu servo Jó? Ele teme a Deus, ele se desvia do mal, chama a atenção de Deus. Vários homens na Bíblia, Deus se manifestou para várias pessoas na Bíblia, todos eles eram tementes a Deus, porque isso conta lá. A Bíblia diz assim: os olhos de Deus passam por toda a terra, sabe? Não é só a NASA que passa por todo, com o seu telescópio, não. Mas os olhos de Deus passam por toda a terra, para se mostrar forte com aquele cujo coração está firmado nele, com aquele que está vivendo na dependência dele, com aquele que está com seus olhos voltados para ele. Deus está olhando para toda a terra, mas ele vai se mostrar forte para com aquele cujo coração está firmado nele. Temer a Deus é estar firmado nele, é você estar realmente consciente de que você depende dele. A sua vida, o seu respirar é dele, depende dele. E é isso que gera temor na nossa vida, que é uma forma de reverência, de respeito, de amor a Deus. Amém? Então ele diz isso: andes humildemente com teu Deus. Não é isso que Deus quer? O que mais que Deus quer de nós? É isso. Por isso ele diz: guarda o teu coração, para você andar dessa maneira. Você andou dessa maneira, meu querido, a palavra diz assim, ó, Jesus diz no Sermão da Montanha, né? Bem-aventurados os pobres de espírito. Algumas versões diz humilde de espírito, mas bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ela não diz assim, ó, porque deles vai ser o reino dos céus. Não, ela diz assim, porque deles é o reino dos céus. Porque quem tem esse coração hoje já é dele, ele já pertence, ele já é propriedade do reino dos céus. É quem está andando dessa maneira aqui já está vivendo no reino dos céus, meu irmão. Sabe por que a gente não vive no céu aqui na terra? Porque é por causa disso, porque falta o temor, porque falta a humildade no nosso coração. Porque quando você tem isso no seu coração, Deus está te guardando. Você tem uma paz que não depende das circunstâncias, não depende do dólar, não depende se está tudo bem no seu casamento, se trincou a parede da sua casa. Você simplesmente tem paz. Você simplesmente está desfrutando do céu aqui na terra. Às vezes a gente tem aquela cultura assim, olha, né? Deus vai, um dia você vai viver no reino de Deus. Não, o reino de Deus é agora. Jesus diz assim, o reino de Deus não está aqui, ali, o reino de Deus não é comida, não é bebida, o reino de Deus está dentro de vós, já está aí dentro. Você já pode viver ele hoje, já pode viver a eternidade, já começar a desfrutar da eternidade hoje. Porque reino de Deus não é merecimento, é mais quebrantamento do que merecimento, é mais humildade do que merecimento. Não é pelo que eu faço, mas é pelo que como eu estou diante da presença dele. Amém? Vamos ver um cara.
colocar aqui, Lucas capítulo 2. É linda essa história aqui desse homem. Lucas 2. Lucas 2, falei, 25? Lucas 2, 25. Diz assim: havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão. Este homem, justo e temente a Deus, esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Ou seja, ele veria o Filho de Deus, o Salvador da humanidade. Então, meu irmão, por isso que a palavra diz assim, né? Deus oculta a sua glória aos sábios desse mundo, aos entendidos desse mundo, mas Ele revela aos seus pequeninos. E quando você é uma pessoa assim, você Ele chama você de pequenino. Ai de quem toca nos meus pequeninos. E aí Deus, para quem Ele escolhe aparecer, para quem Ele escolhe se revelar? Para uma pessoa como essa, um homem justo e temente a Deus. Esperava a consolação de Israel, pois Deus falou: você vai ver. E Deus avisou para ele: você não vai morrer antes de ver o meu Salvador. E aí, num belo dia, bem no dia que José e Maria vão levar Jesus para apresentar no templo, o Espírito Santo que estava nele falou: é esse. E ele vai ao encontro deles e pega Jesus no colo e diz: eu vi o Senhor, eu vi o meu Salvador, agora já posso morrer. Entende isso? O temor do Senhor atrai a presença de Deus, o temor do Senhor atrai a presença do Espírito Santo na nossa vida. O temor do Senhor traz revelação, traz sabedoria, traz discernimento sobre a nossa vida, meu irmão. Esse homem era um homem simples, mas Deus derramou graça sobre ele. A palavra diz que ele estava cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo estava sobre ele. Eu quero dizer para você uma coisa. Tem outro versículo que fala sobre sabedoria, que o temor do Senhor é o princípio de toda sabedoria. Se você quiser conselho de alguém, busque uma pessoa temente a Deus, porque não tem pessoa mais sábia no mundo do que a pessoa temente a Deus. Deus chama a sabedoria do mundo de loucura, mas para Deus os sábios de verdade são aqueles que temem a Ele, porque pelo fato de reconhecer Ele como Deus e respeitá-lo, mas também porque sobre estes Deus repousa a sabedoria dele, repousa o Espírito dele. Amém? Então, interessante, não é? Por isso que eu falo, quem vive dessa maneira já está vivendo o céu aqui na terra, meu irmão. Às vezes a gente está vivendo um inferno aqui porque a gente está escolhendo mal, porque a gente está deixando o nosso coração se afastar do temor. Nós estamos se contaminando de tantas coisas, estamos se tornando soberbos.
Isso é coisa que é a pior, é o pior adversário da humildade, são essas coisas que vão contaminando o nosso coração e que Deus vai nos afastando dele. Amém? Então eu vou só falar mais uma característica, não é uma dádiva que o temor de Deus traz sobre a nossa vida, está no Salmo 111, versículo 10. Voltando aí, Salmos 111, versículo 10. Diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Acho que tem umas versões que diz que é o princípio de toda a sabedoria, né? Mas a minha versão diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Ou seja, o temor do Senhor faz a gente se tornar sábio. Amém, irmão? O que é melhor, ser inteligente ou ser sábio? Olha, ser inteligente pode levar você para muitos lugares, nos melhores lugares desse mundo, mas ser sábio vai te levar para o melhor lugar, aos pés de Deus, e vai te levar para a eternidade. A sabedoria vai levar a gente para lá. A inteligência pode levar você para lugares aparentemente muito bons, mas a palavra diz que há alguns caminhos que aos nossos olhos parecem bons, mas o final deles são caminhos de morte. Mas a sabedoria leva a gente para um lugar bom. Você não vai errar se você andar na sabedoria. Você não vai errar. Você vai para o melhor lugar que alguém pode ir. E depois no Salmo 25, 12, falando também dessa sabedoria, para a gente encerrar. Diz assim, Salmo 25, 12. Interessante, né? Ele fala de uma pergunta: qual é o homem que teme ao Senhor? É meio que assim, né? Tem alguém que teme ao Senhor? Você conhece alguém que teme ao Senhor? Eu tenho uma coisa para te dizer: este lhe ensinará o caminho que deve escolher. Se alguém teme ao Senhor, vai ser ensinado por Ele mesmo o caminho que ele deve andar. O temor do Senhor é o caminho da sabedoria. Deus reservou a sabedoria dele para aqueles que o temem. Está entendendo? Se você está errando muito o caminho, é porque você está andando longe do temor. Porque quem anda no temor do Senhor sabe o caminho que deve andar. Porque Deus vai ensiná-lo. É Deus que vai ensinar você. Vai ser pela boca de profeta, pela boca de alguém. É Deus falando com você de alguma maneira, te ensinando o caminho que você deve andar. Amém, meu querido? Então não vai ser conselheiro, qualquer conselheiro, não, é Deus. É o cuidado de Deus para mostrar para você qual é o caminho que você deve andar. O temor do Senhor traz isso sobre a nossa vida.
Então eu queria dizer para você, não podemos andar longe dele. Por isso, jovens, por isso todos aqui ouçam a palavra de Deus, ouçam, abram os ouvidos, porque a única coisa que pode te tirar, não é, do caminho de trevas e te levar para o caminho, num caminho de salvação. Amém? Amém, queridos? Então, essa aqui era a mensagem dessa noite. Eu creio que não é algo poderoso. O temor do Senhor é algo tremendo. Amém, porque esse Deus poderoso, esse Deus todo-poderoso, Ele escondeu os seus maiores tesouros para aqueles que o temem. Não é qualquer um não. Não é qualquer um que chega na presença dEle. Não é qualquer um que Ele se revela. Não é para qualquer um. Mas é para todo aquele que tem um coração humilde, quebrantado, que o teme. Então essa não é uma condição assim, né? Não é título, não é quanto você tem de influência, quantas curtidas você tem, mas é quanto você é conhecido dele, é quanto o seu coração, as suas obras têm subido diante dele, as suas orações. Amém? Amém, queridos? Então nessa noite, ouçam essa palavra, ouçam e temam ao Senhor, porque Ele derrama a sua graça sobre aqueles que o temem. Ele é poderoso, Ele é maravilhoso. Aleluias. Vamos ficar de pé.